Uma manhã abençoada para você que está aqui nos 94.9 da sua Rede Fé, acompanhando a nossa programação. Um dia repleto de coisas boas, todos os dias. A nossa palavra de hoje, nosso devocional, palavra edificante. Deus quer te usar nesta geração. Quase todo mundo conhece a história do profeta Jonas, né? Meu irmão, ele foi lançado ao mar e engolido por um peixe gigante por ter desobedecido às ordens do Senhor e não ter ido pregar em uma cidade idólatra chamada Ninive. E é sobre isso que vamos meditar hoje, mas sobre uma visão de Jonas. Vamos tentar entender o porquê ele não quis ir para aquela cidade e comparar a sua postura com a nossa nos dias de hoje. Perceba, Jonas 1 ao 3, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, como esta ordem: vá depressa à grande cidade de Ninive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsís, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto depois de pagar a passagem. Embarcou para Tarsís para fugir do Senhor. Perceba, meu irmão. Quando Deus disse a Jonas para ir a Ninive e pregar, sua resposta foi praticamente: de jeito nenhum, Senhor. Essas pessoas são más. Eu não quero ir. Que elas que paguem pelos erros que cometeram. A verdade é que os ninivitas eram pessoas muito cruéis. Eles eram conhecidos por sua selvageria. Quando conquistavam uma nação, muitas vezes torturavam os seus prisioneiros antes de executá-los e eram conhecidos por queimar crianças vivas. Era um absurdo. Eles também torturavam os inimigos arrancando a pele dos seus corpos, deixando-o morrer sob o sol escaldante. Já imaginou? E em vez de esconder os seus pecados, eles o celebravam e o proclamavam. Chegaram até construir um monumento para exaltar a sua própria crueldade. Outra razão para a desobediência de Jonas foi que Ninive era a capital da Síria, inimiga mortal de Israel. Jonas, sendo um israelita patriota, ele achou que se não fosse pregar aos ninivitas, Deus os castigaria, o que resultaria em um inimigo a menos para Israel se preocupar. E seja sincero aí, diante de tanta idolatria e maldade daquele povo, o que você faria no lugar de Jonas? Você iria até aquela cidade ou fugiria? Como sabemos, ele fugiu, mas acabou se arrependendo da sua escolha e foi pregar aos ninivitas. E isso resultou em um dos maiores despertamentos espirituais da história da Bíblia. Antes de Jonas ir até eles, as pessoas de Ninive não sabiam que os seus dias estavam contados. A Síria era a superpotência da época, tendo dominado o mundo por 200 anos. Para se ter ideia do tamanho daquela cidade, estima-se que 1 milhão de pessoas viviam nela. Ou seja, era um lugar muito grande para os tempos antigos. Mas Deus ele deu a Ninive uma nova chance. E ele usou alguém como Jonas para fazer um reavivamento em um lugar tão ruim. Tomado por tanta idolatria, crueldade, orgulho, certamente ele pôde usar alguém como Jonas para fazer isso. Por mais que
que o Brasil seja considerado um país com o maior número de cristãos no mundo, nós sabemos que a nossa nação está tomada pelos pecados da corrupção, da impunidade, da ganância, do orgulho, do ódio, da idolatria. E talvez você olhe para tudo isso e pense, isso não é problema meu. O Brasil não tem mais conserto. Vou cuidar da minha vida e deixa para lá. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Assim como ele fez com Jonas, ele te chama para você deixar a sua zona de conforto, sair de dentro da bolha espiritual que você se colocou e começar a pregar o evangelho. Você pode até desobedecer a ordem do Senhor e tentar fugir, mas isso não é a melhor decisão a se tomar. Como você pode ver na Bíblia, Deus enviou uma tempestade para derrubar o barco onde Jonas estava. Ele foi expulso daquela embarcação e lançado em mar aberto. Ele foi engolido por um peixe gigante e ficou dentro dele, na escuridão, por 3 dias inteiros. Parou para pensar? 3 dias dentro de um peixe. É lógico que você não será engolido por nenhum animal e... Não. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz em Lucas 4, 18 ao 9, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O meu desejo é que você tome esta palavra para você assim como Jesus tomou e permita que o Senhor comece um grande reavivamento na sua vida. Que você consiga refletir. Que Deus abençoe o seu dia.